O título da nossa mensagem é Eu sou a ressurreição e a vida. Obviamente nós não lemos toda a passagem, mas eu irei pegar alguns versículos ao longo desse sermão. Mas João 11, ele começa com uma situação apresentada de forma muito simples. Muitos aqui conhecem essa passagem sobre a ressurreição de Lázaro, mas nós podemos olhar que é algo muito simples. Alguém que era amado pelo Senhor Jesus Cristo, Lázaro, um amigo íntimo que estava doente. Então a sua família o chama para que ele venha ver Lázaro. Tudo indica que nessa situação haveria uma cura, que Lázaro seria restaurado da sua enfermidade. Mas nós vamos ver, eu peço que todos atentem novamente agora para o versículo 6, que aconteceu algo diferente. Diz assim no versículo 6 do capítulo 11. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E nós vamos ver depois, no seguir dessa narrativa bíblica, que Lázaro morre, o corpo é sepultado e 4 dias se passam até que o Senhor Jesus Cristo chegue na cidade de Betânia. Então nós vamos ver que isso nos ensina algo inicial, de cara, que nós podemos ver. Que o plano de Cristo não gira em torno do conforto humano. Mas o plano de Cristo, quando nós olhamos tudo o que Ele faz, quem Ele é, gera em torno da glória de Deus e principalmente, e agora nós vamos ver nesse texto, a revelação de quem Ele é. Quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. Que Ele não é apenas, como muitos naquela época diziam, um rabi, um mestre, mas que Ele é o Filho unigênito de Deus. E Ele vai declarar isso. Também nós vemos que essa narrativa ela não é apenas histórica, mas ela traz ensinamentos espirituais. Porque ela descreve, em Lázaro, nós podemos ver qual é o estado de todo homem que está separado de Deus. Que é alguém morto, sepultado, que não há nada que ele possa fazer para reagir. O maior problema de Betânia não era a doença de Lázaro, mas era a morte. E esse mesmo problema, ele continua hoje. Muitas pessoas pensam que o maior problema é crise econômica, ou guerras, ou doenças, ou tantas outras coisas, problemas emocionais. Mas nós precisamos lembrar que o maior problema do ser humano se chama pecado. E só há uma cura para esse problema. E é isso que nós iremos ver. Nós precisamos lembrar também que a palavra de Deus diz lá em Efésios 2:1, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós vamos ver e compreender nesse texto também o que significa estarmos mortos espiritualmente. E o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Eu gostaria que todos também refletissem acerca, nós vamos ver alguns versículos que falam desse diálogo que o Senhor Jesus Cristo, nós lemos o versículo 25 e 26, mas nós vamos ver um pouco desse diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve com Marta, porque Ele confrontou Marta com uma verdade muito maior do que o milagre. Muitas vezes as pessoas olhavam apenas para o milagre, mas Cristo mostrou que isso não era apenas uma situação circunstancial, mas que era uma situação eterna. E é isso que Ele vai trazer nesse texto. Eu gostaria que todos atentassem agora para o versículo 21. Disse, pois, Marta
a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós vemos aqui que Marta, ela cria no Senhor Jesus Cristo. A sua fé, apesar de ser limitada, nós vemos também no versículo 24 que ela tinha a doutrina correta. Porque o 24 diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, diferente do que nós lemos na nossa liturgia lá em 1 Coríntios, ela cria na ressurreição dos mortos. Ela sabia que haveria um tempo, no final dos tempos, onde nós haveríamos de ressuscitar e recebermos o corpo glorificado. Mas há um problema aqui. Apesar de ela ter a doutrina correta, apesar de ela saber isso, de crer nesse evento futuro, ela ainda não tinha de fato compreendido diante de quem ela estava, da pessoa presente. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo vai fazer nos versículos seguintes, os que nós lemos, os 25 e 26. Ele vai declarar quem ele é. Ele vai mostrar quem de fato ele é. E isso é uma das declarações mais solenes da palavra de Deus, onde ele declara de fato quem ele é. No versículo 25, ele começa dizendo: eu sou. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou. Jesus aqui, ele não começa falando do homem. Ele não começa falando da dor, que era o que estava acontecendo, e muito menos do milagre. O Senhor Jesus Cristo, ele começa falando de si mesmo, falando quem ele é. E essa declaração é uma declaração muito forte, que quando ele fez, muitas pessoas o chamaram até de blasfemo. Mas ele declarou: eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Cristo aqui se revela como o próprio Senhor da vida. É por meio dele que nós fomos criados. Ele é a palavra de Deus. E se ele se declara assim, nós precisamos avaliar nós agora. Nós tentamos tantas vezes resolver a nossa vida sem Cristo. Mas nós, quando fazemos isso, mostramos que estamos de fato mortos. E que tudo isso continuará morto. Porque nós precisamos entender que o problema nesse mundo não é falta de ajuda. Não é assistencialismo. Não é conhecimento que as pessoas precisam. As pessoas precisam de Deus. Elas precisam ser reconciliadas com Deus. Elas precisam ser libertadas do pecado. E isso somente por meio do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós vemos que ele continua. Depois de ele falar eu sou, ele continua ressurreição. Mostrando que a morte não é o fim. Jesus não diz aqui como poderia continuar após o que Maria disse: eu vou ressuscitar no último dia. Ele diz: eu sou a ressurreição. Nós precisamos lembrar que a ressurreição não é apenas um acontecimento do fim. A ressurreição é o que acontece na vida do cristão. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, nesse mesmo evangelho, no capítulo 3, ele diz que é necessário que nós nasçamos de novo. Que é necessária aquela obra do alto, a regeneração. Então, isso não é apenas algo que acontecerá no fim. Precisa acontecer no nosso coração. Nós precisamos ter o coração de pedra removido, colocado um coração de carne, que é uma obra de Deus e do seu Santo Espírito. É uma realidade presente para quem está unido com Cristo. Mas nós precisamos entender também o que é união com Cristo. Na linha reformada, nós falamos acerca da união com Cristo. Muitos usam união mística com Cristo.
Mas o que de fato significa ser unido com Cristo? É uma obra soberana de Deus, pela qual Deus pega o pecador e espiritualmente liga a Cristo e faz, pela fé, que o cristão participe da vida, justiça, morte e ressurreição. Então nós participamos de cada aspecto, ligados à fé em Jesus Cristo. Nós somos ligados a Deus, estamos em união com Deus. E obviamente isso vai ficar mais claro quando nós vemos Jesus se dirigindo ao túmulo. Versículo 39 diz: Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Esse é o retrato do homem natural. Nós cheiramos mal espiritualmente. Nós precisamos lembrar que o pecado não é apenas um acessório, uma maquiagem. O problema é corrupção. Não é algo externo, é interno. O problema é meu coração. O problema é que tudo aquilo que eu faço é contrário à vontade de Deus. Que eu nasci em rebeldia. O Salmo diz lá, Davi, que em pecado concebeu minha mãe. Nós já nascemos separados de Deus. É por isso que nós precisamos de um Messias. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de uma reforma moral. Nós vemos que muitas pessoas pregam acerca de moralidade, acerca de mudança externa, mas o problema é muito maior. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser ressuscitados. Nós precisamos do agir do Espírito, porque nós estamos manchados pelo pecado. Todos os nossos aspectos, todas as nossas faculdades foram manchadas pelo pecado. Até mesmo as nossas boas obras, elas são manchadas pelo pecado. Porque sem Cristo, tudo que nós fazemos, obviamente, não é para honrar e glorificar a Ele, mas é buscando os nossos próprios interesses. Então, até mesmo coisas que nós pensamos que são boas, elas não são, de fato. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele continua. Ele diz também que além da ressurreição, Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós vemos que antes mesmo do Senhor Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, aqui nós temos um versículo muito conhecido, por ser também um dos menores da Bíblia, o versículo 35, que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Mas por que o Senhor Jesus Cristo chorou? Obviamente o Senhor Jesus Cristo chorou porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Mas o Senhor Jesus Cristo chorou também porque Ele odeia a morte. A morte é consequência por causa da entrada do pecado. O Senhor Jesus Cristo chorou também porque o pecado destrói. E como consequência do pecado vem a morte. E o Senhor Jesus Cristo também, Ele chorou porque Ele vê a tragédia da humanidade caída. Basta nós olharmos aí fora, hoje os nossos dias, que estamos mais perto do fim. É impossível nós nos alegrarmos com tudo que tem acontecido aí fora. É terrível, as pessoas cada vez mais duras, orgulhosas, cheias de si, não querem Deus. Cada vez mais buscando seus interesses, fama e tantas outras coisas. Mas nós vemos que apesar de chorar, logo depois, versículo 43, ele clama: Lázaro, sai para fora. E o morto obedece. Isso traz um ensinamento para nós também. Quando Cristo chama de forma eficaz, ninguém pode rejeitar o seu chamado. Quando Cristo dá nova vida a mortos espirituais como nós, jamais nós rejeitaremos o chamado de Deus.
É Ele quem faz essa obra. E é essa mesma voz que chamou Lázaro para fora, que chama pecadores. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, pregado nas Sagradas Escrituras, chama mortos espirituais à vida, vida em abundância, vida eterna. E o morto, como nós vimos, obedecer. Mas ele continua. Há algo muito importante, necessário, quando Cristo nos chama. Ele diz: quem crê em mim? Então o Senhor Jesus Cristo é que ele não oferece alternativas. O Senhor Jesus Cristo é que ele não oferece méritos. O Senhor Jesus Cristo é que não oferece obras, não oferece religiosidade. O Senhor Jesus Cristo se oferece como única alternativa e ele exige fé. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o que significa essa fé? Crer é abandonar toda a confiança própria. É nós nos lançarmos inteiramente em Cristo, sem ressalvas. Não é apenas remorso pelos nossos pecados, não é apenas uma fé como um conhecimento intelectual, que muitas pessoas acham que é isso, que é um racionalismo. Eu vi, eu li e aceito isso como uma verdade, mas eu não vou até Cristo. Eu preciso ir até Ele, reconhecer também quem eu sou. Porque até mesmo os demônios, e nós já estudamos isso, que até mesmo os demônios sabem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Eles acreditam nessa verdade e até mesmo tremem, mas eles não se arrependeram e não creram. Eles continuam uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. E a evidência de que nós de fato cremos são os bons frutos. Crer, então, como nós vimos, é abandonar toda a autoconfiança. Enquanto nós confiarmos em nós mesmos, nós continuaremos nesse túmulo, assim como Lázaro. E o que é continuar no túmulo? É quando nós permanecemos mortos em nossos pecados, resistindo à voz de Cristo. Quantos não há assim nas igrejas hoje em dia, que vão domingo após domingo, escutam a mensagem do Evangelho, mas continuam mortos, resistindo ao chamado de Deus, resistindo à mensagem do Evangelho. E isso é terrível. Mesmo estando perto da verdade, ouvindo o chamado do Evangelho, continuam mortos. Mortos. E se hoje chegar o seu dia e morrer, irão para o inferno, porque não nasceram de novo, não foram ressuscitados. Nós vemos aqui também algo muito importante, a maneira como Deus age. Versículo 25. Ainda que esteja morto, viverá. Então nós podemos olhar para o exemplo de Lázaro. Lázaro não cooperou. Lázaro não pediu ajuda. Lázaro nem menos deu um sinal de vida. Ele estava morto. Não havia mais o que ser feito. Tinha chegado ao fim. Cristo fez tudo. E é assim que acontece na salvação de mortos espiritualmente. É Deus quem faz a obra. É Deus quem chama pecadores ao arrependimento. É Ele quem age, quem busca. É Ele quem nos escolheu, até mesmo antes da fundação do mundo. Foi Ele quem faz. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Então não há motivo nenhum de vanglória. Nós somos pecadores miseráveis que estávamos mortos num lamaçal, mas Cristo vem até nós e nos chama por meio do Evangelho. Nós precisamos entender que também não há morto longe demais.
Não há túmulo profundo demais. Por mais longe que alguém possa ter ido no pecado, também por mais preso que essa pessoa esteja, porque nós vemos tantas pessoas presas ao pecado hoje, que não conseguem se libertar, Cristo tem poder de chamar para fora e dar nova vida. Nós podemos lembrar isso do ladrão na cruz, quando nós olhamos escrito na palavra de Deus. Alguém que em pouco tempo blasfemava junto com os outros, blasfemava contra o Senhor Jesus Cristo. Após ser tocado, ele compreendeu quem o Senhor Jesus Cristo era. Que ele não era apenas um libertador, alguém que veio causar uma rebelião contra o Império Romano, mas que ele era, porque ele era judeu, descrito lá em Isaías 53, o servo sofredor, que haveria de vir e se entregar pelo seu povo, que ele era o Filho unigênito de Deus, que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que é importante nós entendermos quem o Senhor Jesus Cristo é. Ele não é apenas, como muitas religiões descrevem, um profeta. Ele não é mais um dos caminhos. Ele é o único caminho. É Cristo que salva e nada mais. É Cristo somente. Muitas pessoas hoje tentam colocar Cristo como se fosse mais um dos caminhos. Tem tantas religiões que fazem isso. Um profeta, alguém que trouxe conhecimentos, mas nós devemos lembrar quem ele é e quem ele declarou aqui nesse texto. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nenhum pecado passado ou dureza de coração também é maior do que o poder de Cristo para chamar um pecador à vida. Nós vemos que muitas pessoas se acham que são pecadores demais, em vez de ir a Cristo. O que eles fazem? Eles se apegam à religião, tentam se purgar por meio de boas obras para tentar parecer mais bonito, buscar algum mérito em si, em vez de correr para Cristo, ir até Cristo e confessar todos os seus pecados, se apegam à religião e se endurecem ainda mais. Mas nós sabemos que quando Deus toca, não há como nós resistirmos. Quando Ele revela quem Cristo Jesus é, e nós compreendemos quem nós somos, que não há nada de bom em nós, nada em que Cristo tenha olhado e tenha visto que é prazeroso. Pelo contrário, nós precisamos entender também, e esse versículo diz, que todo aquele que vive e crê em mim, versículo 26, nunca irá morrer. Nós vemos aqui que Lázaro, e nós sabemos que ele morreria outra vez. Ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele morreu fisicamente outra vez. Mas os que creem em Cristo nunca provarão a morte eterna. O pastor falou pela manhã sobre isso, sobre a eternidade. E nós devemos crer, porque nós não fomos comprados por qualquer coisa, mas o sangue do Filho unigênito de Deus, que foi derramado naquela cruz, por pessoas tão más e perversas como nós, nos garante. E ele não apenas morreu, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos crer. A palavra de Deus diz também em João 6:47, que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. É por isso que nós devemos nos apegar àquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora de Cristo não há esperança nenhuma para nós, apenas condenação e inferno. E nós vemos que essa narrativa, ela termina mostrando o resultado daquilo que Cristo fez. Versículo 45, diz o seguinte. João capítulo 11, versículo 45.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que o Jesus fizera, creram nele. Mas também nós vemos no versículo 46, que diz: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Nós vemos aqui que alguns se rendem, outros endurecem ainda mais e vão até mesmo, junto com os fariseus, planejar a morte do Senhor da vida. Aquele que deu vida a esse homem seria logo mais crucificado, para que pecadores como nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O mesmo Cristo, o mesmo milagre, mas nós vemos duas respostas diferentes, resultados diferentes. Mas nós precisamos lembrar que até mesmo nesse mundo caído hoje, quando nós pregamos o Evangelho, e muitos não creem, isso não significa que a luz falhou. Significa que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. É porque elas rejeitam Cristo. Os corações amaram mais as trevas. Não é porque a luz continua a brilhar ainda nos corações. Deus continua salvando pecadores, reconciliando pecadores com Ele por meio de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, como diz Romanos. Porque não me envergonho, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem, ela é crucial. Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que ele termina no versículo 26, com a pergunta que define e decide a eternidade. Crês tu isto? Essa pergunta, ela ecoa até hoje nos corações. Quem o Senhor Jesus Cristo é para nós? Quem Ele é? Ele é um mestre, alguém que trouxe ensinamentos preciosos, mas alguém, um Jesus histórico, um profeta, um louco, ou Ele é o Filho unigênito de Deus? Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Messias prometido, Ele é o Deus eterno. Essa pergunta também ela decide sobre céu e inferno, e vida e morte. Nós, nessa tarde, nós seremos contados como aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, ou aqueles que rejeitaram, aqueles que viram esses homens. Imaginem aquele feito. Alguém que estava morto há 4 dias, ser trazido para a vida. Imaginem quão duros são esses corações, ao verem algo maravilhoso. E logo o que eles vão fazer? Buscar os fariseus. Que nós não sejamos assim, porque hoje nós temos a palavra de Deus, e quantas vezes nós rejeitamos, talvez, a mensagem? Quantas pessoas chegaram até nós e nos falaram acerca de Cristo, acerca que há uma vida digna de ser vivida, que há uma vida eterna. Porque como nós vimos pela manhã, nós vivemos 70, 80 anos no máximo. Muitos nem chegam até isso. Mas o que é isso comparado com uma eternidade? Nós precisamos avaliar que isso tudo é passageiro, que não importa a profissão que eu tenho, não importa meu intelecto, conhecimento, não importa aonde eu nasci, minha família, não importa nada dessas coisas. O que importa é minha alma. Para onde eu irei quando terminar esses dias? Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque hoje muitas pessoas rejeitam, muitas pessoas não creem, estão preocupadas com tantas coisas supérfluas, coisas que irão enferrujar, que irão ruir. Mas nós, como vimos pela manhã,
Nós nada trazemos a esse mundo e nada levamos. Então nós precisamos pensar naquilo que é eterno, a nossa alma. Para onde nós iremos? Em quem nós iremos crer? A palavra de Deus diz também em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas como nós vamos até Cristo? Primeiro nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos pecadores. Nós temos falhado com a lei de Deus. Quem aqui pode dizer que ama a Deus com toda a força, com todo o entendimento? Que ama o próximo? Quem somente não pensa mal acerca das pessoas? Que não adultera em pensamento? Que não mente? E tantas outras coisas, orgulho, ira. Nós somos pecadores. É por isso que nós precisávamos que o Filho unigênito de Deus viesse a esse mundo. Porque não havia esperança nenhuma para nós. Apenas inferno e condenação. Mas Deus, que é gracioso, que é amoroso, Ele mandou o seu Filho, seu único Filho, para vir a esse mundo e se entregar no lugar de pecadores. Ele foi obediente até a morte de cruz. Também nós olhamos aqui e não conseguimos entender, mas agora que nós cremos, imaginem o Senhor Jesus Cristo. Como a palavra de Deus, o Evangelho de João diz, tudo dele fluía graça e verdade. Alguém perfeito, puro, santo, que jamais pecou. Quando as pessoas vinham e ofendiam, ele não respondia segundo as inclinações. Ele era alguém que era também Deus. Ele era perfeito. E mesmo ele sendo perfeito, muitas pessoas rejeitaram. Muitas pessoas foram até ele buscando o aqui e agora, mas não refletindo acerca da eternidade. E é isso que nós precisamos refletir nessa tarde. Para onde iremos? E quando chegarmos lá, por que nós merecemos o céu? Na verdade, nós sabemos que não merecemos, mas que Cristo, pela sua obra perfeita na cruz, ao vir esse mundo, viver essa vida perfeita, se entregar naquela cruz, um sacrifício no lugar de pecadores, e ressuscitar ao terceiro dia, nós podemos ser reconciliados com Deus. Por isso nós devemos ir e clamar a Deus, que Deus nos salve, que Ele nos perdoe, que Ele nos redima, que Ele aplique a obra de salvação em nós. Que seu Espírito Santo possa vir e transformar esse coração sujo e imundo. Nós precisamos entender que nós somos maus, que nós não somos pessoas moralmente boas, e que a questão moral também não é tão importante assim na questão da salvação, porque há muitas pessoas moralmente boas que estão indo para o inferno. Nós precisamos entender que nós precisamos ser ressuscitados. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter o coração transformado, uma nova mente, um novo coração disposto a amar a Deus. E isso é obra do alto. E nós vamos a Deus de uma maneira sincera. Nos prostramos a Ele. E a palavra de Deus diz que todo aquele que for até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então, se nós formos sinceramente a Deus, colocarmos todos os nossos pecados e clamarmos por perdão e salvação, Ele nos perdoará. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração